boa tarde, está no ar mais um programa Elas e hoje nós vamos estar falando sobre algo que tem a ver com você, tem a ver com a economia do nosso país. Quem sabe é uma oportunidade que está se abrindo para você. A gente vai estar falando sobre a profissão autônomo, o profissional autônomo. A gente vive num país, não é, em franco desenvolvimento e a gente sabe que cada dia mais o mercado de trabalho é competitivo, se exige formação, muitas vezes pós-graduação, MBAs, é uma maratona para quem quer arrumar um emprego, é uma maratona para quem quer manter o emprego, mas também existe a categoria do profissional autônomo, que é alguém que está aí no mercado de trabalho, que ganha o seu dinheiro e que hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esta profissão, sobre as características dessa profissão. E para isso nós estamos com uma convidada, ela é gerente de vendas, é a Paula Uchoa, e ela vai estar aqui contribuindo com a gente, né, falando um pouquinho, trazendo algumas informações para a gente. Então eu quero receber a Paula com muito carinho. Seja bem-vinda, Paula, aqui no programa Elas. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder ter você aqui. Paula, uma coisa que eu sempre digo, que nesses momentos de dificuldade, né, a gente tem que ter flexibilidade, porque muitas vezes a pessoa estudou para fazer uma coisa e tem uma formação naquilo e trabalhou e de repente, ou porque a empresa quebrou, porque ela está se reciclando, a gente não vai entrar nesse mérito. Essa pessoa perdeu o emprego, está fora do trabalho e começa a bater um pânico, porque as contas chegam, não é? É verdade. As contas chegam para pagar e principalmente quando vai chegando a época de final de ano, de muitas despesas, de festividades. Então, é uma possibilidade, não é? Você Sim. trabalhar de forma autônoma. Então, como seria? Fala aí para a gente o que é ser um profissional autônomo, principalmente num país como o nosso. Bom, profissional autônomo, Jael, é aquele profissional que ele é dono do próprio negócio. Na verdade, o país propicia isso para o brasileiro cada vez mais, através das grandes empresas, inclusive multinacionais também dentro do nosso país, que propicia a venda de catálogos, de revistas. E esse profissional, ele faz o horário dele, ele consegue administrar bem a rotina da casa, e muito mais ter essa visão empreendedora. E você falou em rotina da casa, principalmente para a mulher. Exatamente. Não é, Paula? Porque a gente sabe que a mulher, ela tem as obrigações de fora com o trabalho, mas ela tem uma demanda interna muito grande. Então, ela está ligadona lá nas coisas do trabalho, mas ao mesmo tempo a cabeça dela está lá em casa com as coisas que tem que fazer. E quando ela falou sobre gerenciar a própria rotina, o próprio tempo, então talvez isso seja uma coisa que para a mulher é excepcional. Muito, muito excepcional. Nós conhecemos grandes mulheres que vivem desse mercado, são profissionais autônomas, que conseguem conciliar muito bem, no caso, os afazeres domésticos, trabalha fora. Tem mulheres até que trabalham de carteira assinada e, paralelo a essa atividade, são profissionais autônomas também. Olha que mulher maravilha, que eu sempre falo já. Eu digo, você é uma mulher maravilha. E elas se dão muito bem, dão conta do recado, têm filhos, levam filhos para a escola e tem uma renda extra com a profissão autônoma. Então, eu recomendo, assim, para as mulheres, principalmente as mulheres vaidosas, as mulheres que gostam de se cuidar, que procurem uma atividade autônoma, que é bom tanto para essa questão da renda, do complemento para a renda familiar, como é bom também para a autoestima. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes é um complemento da renda, às vezes é a própria renda. Às vezes, né? Na maioria das vezes. Hoje a gente tem lidado com um novo modelo, infelizmente, né? Eu não digo isso que seria o ideal, mas infelizmente quando a gente entra numa questão cultural, social, né, de educação, sociológica também. A gente vê hoje que tem mulheres que estão vivendo sozinhas, criando seus filhos, É verdade. né, e como você falou,
tem o seu emprego, mas às vezes o que ganha não dá. Então ela tem que correr para fazer algo mais. E eu sempre digo o seguinte, se a gente tivesse 4 turnos, a mulher trabalharia 4 turnos, porque ela trabalha 3 turnos. Ela trabalha de manhã, de tarde, quando ela chega em casa, ela ainda tem um trabalho não remunerado, não é? Mas ela trabalha. E você estava falando justamente sobre a questão da autoestima, né? De poder produzir, de se sentir alguém importante, de poder comprar coisas para cuidar dela também, né? Se sentir mais bonita. Mas quais são as vantagens e as desvantagens? Porque a gente sabe que toda profissão tem o seu lado bom e tem o seu lado difícil. Isso. Né? No caso do profissional autônomo, o que é bom, mas o que é que também é ruim nessa profissão, assim, que não é o desejável, digamos assim? Bom, começando pela parte ruim, vamos assim dizer, é a questão muito mais trabalhista. É um profissional que ele não tem registro em carteira, ele não tem férias, ele não tem décimo, ele precisa, no caso, pagar o INSS dele. Essa é a parte que esse profissional tem que conviver com ela. Ele não tem carteira assinada. Também só isso. Tem muitas coisas boas, que é o quê? É um profissional que ele faz o próprio horário, não precisa sair cedo, 8 horas, ter que pegar ônibus 6, 7 horas da manhã para trabalhar. É um profissional que consegue conciliar o trabalho com sua vida, com sua rotina normal. Faz sua própria agenda também. E o principal que eu digo, Jael, voltando agora para o público mais feminino, que na verdade, o profissional autônomo é mais feminino, principalmente para as vendas de revistas, de catálogos, tá? O principal que eu digo para essas mulheres que estão em casa é a questão do relacionamento. São pessoas que muitas vezes estão sem nenhuma atividade e é muito benéfico se tornar um profissional autônomo para trabalhar essa questão da relação. Ela aumenta a rede de relação dela, o network dela fica gigantesco e ela também trabalha a autoestima. E hoje você falou sobre relacionamentos. E hoje com a tecnologia, né, a nosso favor, as distâncias se encurtam. É verdade. Né? De repente eu posso oferecer um produto sem necessariamente ter que ir lá, mas já criar aquele relacionamento, né, nas redes de relacionamento na internet, usar isso como ferramenta também. Isso também. Já é uma coisa que facilita a nossa vida. O que é que uma mulher, por exemplo, já que a gente está focando agora para o profissional autônomo, mas a gente agora começou a tomar um rumo aqui de talvez revendedor de catálogos, de revistas, mas está incluído todas as profissões autônomas, mas já que a gente deu esse foco, uma pessoa que vai vender um produto, né? Ela quer vender, o que é que ela precisa ter? Quais são as características de uma boa vendedora, digamos assim? Bom, como a concorrência hoje, o mix é gigantesco, então essa autônoma ela tem a escolha. Então a primeira coisa que eu recomendo é ela se identificar com a marca que ela vai vender. Primeiro tópico é esse, a identificação. Segundo, se ela vai trabalhar com vendas, ela precisa ser uma pessoa simpática, ela precisa ser agradável, saber se comunicar, porque ela vai ser o veículo de comunicação principal para poder passar informação para o cliente. Disciplinadíssima, porque ela é autônoma, então se ela não for disciplinada, não vai ganhar dinheiro. Não vai produzir. A verdade é essa, não vai produzir. Então ela tem que ter essa disciplina com horário. Organização também é indispensável. E essa questão, quando eu falei da simpatia, eu volto para a questão da relação. Uma pessoa que se relaciona bem, ela consegue ter um mix maior de clientes. É só esse link. Vai ampliar. Vai ampliar, exatamente. E levando em conta que se ela consegue um cliente e esse cliente está satisfeito, esse cliente vai reproduzir. Isso, exatamente. Né? Porque não existe nada melhor do que um cliente satisfeito. Ele vai fazer propaganda, ele vai indicar, ele vai vai fazer o marketing daquele produto e vai dizer, eu consegui isso através de fulana, né? Através da pessoa que vendeu. Agora, uma coisa que você falou, a disciplina, né? Muitas vezes, talvez a nossa maior dificuldade, no caso da mulher, é porque a demanda
interna é muito grande, como você colocou, a questão dos filhos, do gerenciamento do tempo, mas lembrando sobretudo que quem quer abraçar este ramo, ele sabe que ele vai ter o que ele produzir. Exatamente. Não é, Paula? Exatamente. Não tem como. Se não trabalhar, não vai ganhar mesmo. Não ganha, não adianta. Essa questão que você fala, eu acho importante, Jael, porque eu sempre coloco muito isso nas reuniões que eu faço com o pessoal, que se você quer dinheiro, o dinheiro não vai cair do céu. Não adianta. Às vezes a gente acha que por estar com a revista no centro da nossa casa, a gente acha que o cliente vai bater na nossa porta para comprar. É ilusão, não é verdade. Então, assim, o que é que eu falo para o pessoal? Se seu marido, ele ocupa mais o seu tempo de manhã, aí você tira à tarde para poder visitar aquele cliente, ou à noite, mas que todos os dias você saia para visitar cliente. É como um trabalho, como qualquer outro. A diferença é que você é dona, você é o seu próprio patrão. Você é dona do seu negócio. Então você vai cobrar de você. Cobrar de você mesma, né? Exatamente. E lembrando o seguinte, que se não der certo, você também vai cobrar de você. Não é? Porque às vezes quando a gente é cobrado por outra pessoa, a gente fica querendo alguma coisa para justificar a nossa não competência, a nossa não produtividade. Mas você vai cobrar de você e vai chegar a essa conclusão no final do mês de que você falhou de alguma forma porque você não... Mas existe, no caso da vendedora, você falou algo interessantíssimo, que é a identificação com a marca, com o produto. Aí a gente começa a pensar, existe produto ruim, existe produto que não se vende, ou todo produto é vendável de acordo com quem está apresentando aquilo ali. Mas como a gente já está no finzinho do primeiro bloco, vamos deixar essa pergunta para o segundo bloco, né? Vamos estar falando sobre as possibilidades de venda. Então, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a instantes nós voltamos. Estamos de volta com o programa Elas. Hoje estamos falando sobre a profissão autônomo e uma coisa que nós já estávamos falando no primeiro bloco e você estava acompanhando, estamos com a Paula Uchoa, ela é gerente de vendas e estávamos falando sobre a questão de vender, se existe um produto que ele é autovendável, digamos assim, ele é tão bom que as pessoas vão à procura dele, mas será que um produto que não é tão bom e um vendedor muito bom, ele se vende da mesma forma?